Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós vamos trazer um salmo devocional, Salmo 77, que vai tratar do tema muito especial. Nós estamos pregando que Jesus ainda cura hoje e é o Deus que opera sem deixar sinais. É o Deus que cura e não deixa marcas. Veja aí no versículo 1 ao versículo 5, Salmo 77, Salmo devocional. Como ser curado de qualquer doença. Salmo 77. Versículo 1 ao 5, nós temos o problema. Do versículo 6 ao 9, nós temos a solução humana. Do versículo 11 ao 12, nós temos das coisas de Deus, certo? Do versículo 14 até o 18, fale a Deus. E no versículo em diante vocês vão ver mais. Agora veja aí, o salmista, ele estava passando no versículo 2 uma grande angústia. Angústia de tal forma que ele estava sem saída, porque a palavra angústia no original significa boria, sem saída. E ele buscou ao Senhor, e quando ele levantou as suas mãos, ele ficou paralisado, porque as artrose e as artrites comandava a sua estrutura óssea, e assim não havia força em suas mãos para mexer. Veja que ele estava em angústia, e as angústias tiram a força do ser humano. E era em angústia e em batalha, tentando vencer, com as mãos levantadas e em angústia. Isso significa que ele estava em batalha travada. Agora, como vencer? Como vencer as artrites? Como vencer essas batalhas se ele está angustiado? Se ele não pode mexer-se? Veja que o problema só aumentava. Isto vai criando sempre mais problema, porque a angústia vai levando a pessoa a ser recusada de ser consolada. A pessoa quer ficar sozinha. A pessoa não quer conversar, ela quer estar calada. Então veja que até mesmo a canção que ela vai ouvir, ela vai se atribular mais ainda. Uma pessoa deprimida e doente, ela não consegue ouvir certos louvores, certos hinos. Veja que existe canção que nem mesmo melhora a situação do doente. Pode vir até um profeta, aquele que desvende o que ela tem, mas ela não consegue ser consolada. Por quê? Porque ela se perturbou. Quando a pessoa se perturba, ela só se lembra de Deus de uma forma errada. Acha que o Deus que ela serve é um Deus vingativo, porque ela está perturbada. E assim, como ela vai ser curada? Se ela não tem exatamente a lembrança de um Deus pacífico, de um Deus perdoador, mas de um Deus cheio de justiça e de juízo, que solta fogo pelas narinas. Então, mais se perturbava ainda quando ela pensava desta forma. No versículo 3, lembrava-me de Deus. Esta era a visão de uma pessoa doente, porque esta era a enfermidade de todos os seres humanos. Não é lembrar de Deus, mas lembrar mal de Deus. O que é isto? É ter uma visão deturpada de Deus. É esta a doença do mundo. Quando as pessoas, primeiro, estão sem forças, com artrites e artrose. Quando as pessoas não querem mais ser consoladas, porque a sua alma está presa à angústia.
E terceiro, ela se perturba. Por quê? Porque a visão que ela tem de Deus é deturpada. Isto vai matando ela, vai acabando com ela. E isto vai fazendo com que ela não crê mais na mensagem, no profeta. Porque tudo que ela ouve é abrir sepultura, é morte, ela só está no negativo. Por quê? Porque ela está se queixando. A Bíblia mostra que ela estava em angústia e agora aumentou, porque ela está se queixando. Versículo 3. Então, por causa das angústias, agora o espírito dela está se falecendo. Agora veja que ringue. Um ringue que uma pessoa está nocauteada. Ela está abatida. Ninguém o levanta. Ela está deprimida. Porque na cabeça dela tem muitas ameaças. Na cabeça dela não há como a calma e não há sono. Não tem como ela dormir à noite. Então veja que ela está perturbada. E com isto, versículo 4, ela perdeu o poder da fala. Não posso falar, disse ela. Então, como buscar ajuda se a pessoa não fala? Como ser curada se a pessoa não busca a Deus orando, clamando? Então veja que a vitória está no abrir da boca. A vitória está no clamar a Deus. Então o diabo, ele se aproveita da ocasião do tal de não posso falar. É terrível isto. Muitos vão buscar amparos nas canções e acabam mais deprimidos ainda. Porque as canções, dependendo delas, elas trazem mais tristeza. Se a pessoa está chorando, quando vai ouvir uma canção menor, ela vai chorar mais ainda. Ela não vai se alegrar, porque a canção está sendo colocada exatamente numa situação errada. Então as canções muitas vezes não ajudam, porque às vezes ela também fala mal de Deus. É terrível este mundo, irmãos. Por quê? Porque as canções, elas falam de um Deus derrotado, de um Deus caído. Isto não vai aliviar ninguém. E a batalha não será vencida. Porque as canções que muitos cantam são ruins. Há canções que muitos deviam cantar. Canções de um Deus amoroso, de um Deus que é forte na batalha, um Deus que cura. Então, estas canções são deixadas de lado. Muitos preferem as canções tristes, que não ajudam em nada. Fazem as pessoas ficarem mais tristes ainda. Então, nós estamos falando do Salmo 77, com 4 estrofes. Esta canção está lá. Agora, versículo 7, a primeira estrofe. Veja lá no texto. Versículo 7. A estrofe está criticando a Deus no texto. Porque ele diz assim: o Senhor me rejeitou, poderá ser favorável a mim? Veja que a canção está cantando uma canção triste, irmão. O Senhor não... É que nessas pessoas que sofrem, está doente, e acha no seu coração, já estão doentes, irmão. Essa é a doença. Dizendo, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não olha para mim. Então, será que acabou a sua graça? O Senhor não é mais favorável a mim? Esta é uma canção doentia. Veja a segunda estrofe. Será que Deus se esqueceu de mim? Não é isto que muitos dizem hoje? Será que Deus não é mais benigno comigo? Existem muitas canções que vão insinuar incredulidade. Mas nós temos que aprender como cantar ao Senhor. Veja que
isto estava provocando a morte dela, porque ela cantava canções que não acreditavam no poder de Deus e nem tinha cântico de alegria, ficava só no nhê, 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 ré, 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 cântico de morte. No versículo 10, ela começa a abrir os seus olhos. Veja o que diz o texto lá. Ela começou a parar e ver que estava doente, e a enfermidade dela estava no que ela cantava. E ela parou e disse: é esta aqui a minha enfermidade. Então eu estou alimentando a minha dor com estas atitudes que eu estou cantando. Então eu vou ter que mudar esta atitude. Versículo 11. Ela mudou as palavras. Ela mudou o seu cântico. Ela disse o seguinte: eu vou me lembrar das obras do Senhor. Eu vou também lembrar das maravilhas do Senhor. Versículo 11. Em vez de eu estar me queixando, em vez de eu ficar calado, veja que ela estava sendo curada. Porque no versículo 4 ela estava calada, que não podia falar. E agora, veja a cura chegando. Amém? A cura chega assim, irmãos, quando nós damos glória ao Senhor, como Jó. Amém? Jó não atribuiu a Deus nenhuma falta. A cura chega assim. Veja, primeiro, lembrou de Deus, mas de uma forma errada. E assim, quando ela foi começar a cantar que exaltasse o Senhor, então ela começou a ser curada. Isto é, a sua enfermidade começou a se recuar. Agora veja a cura. Quando o salmista começa a lembrar das grandes obras de Deus, que Deus fez no passado. Quando Deus tirou o povo de Israel do deserto com a sua mão forte. A enfermidade começava a recuar. Quando ela começou a pensar que Deus tirou o seu povo do Egito. Então ela começou a lembrar. Veja o poder da lembrança, irmão, é grande. O Deus que nós servimos, lembre dele. Porque é o Deus mais poderoso de todos os tempos, épocas. Não há Deus como o nosso Deus. É o Deus de toda a história. Então veja que nós temos que tomar, como se toma um chá, 2 vezes, 3 vezes ao dia. Nós temos que tomar deste Deus, se alimentar deste Deus. Porque este Deus é o nosso remédio. Veja aí a segunda medicina. Meditarei em todas as suas obras. Meditarei. Olha que ela estava sendo curada, irmãos. Quando ela começava a meditar em todas as suas obras, ela começou a ter melhora. Esta foi a sua segunda medicina. A primeira foi lembrar de uma forma correta. E a segunda, meditar. Temos que meditar o Deus que faz o seu povo passar o Jordão. É o Deus que abre o Jordão, abre o Mar Vermelho. É o Deus que abriu o mar, afundou Jericó. Então medite, medite. Quando você meditar, Deus estará curando e tu vai sair desta cama, tu vai sair desse leito. Glória a Deus. Todos nós temos uma tremenda medicina para ser curado de qualquer doença. Lembrar de Deus, meditar sobre as suas obras. Veja aí a medicina de número 3, versículo 12. Falarei dos teus feitos. Falarei dos teus feitos. Antes não falava, estava doente, mas agora já está curada. Ela vai falar dos feitos do Senhor. Antes não podia falar, porque estava perturbada, mas Jesus já estava curando. O nosso Deus estava curando. Por quê? Porque ela estava dizendo, vou lembrar, vou falar.
Isto é cura. Glória a Deus. Lembre-se de que ele estava, o salmista, enfermo no verso 10. E as medicinas estão no Salmo 77. Quando diz o seguinte, olha a próxima medicina. Quando ele diz, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Nunca abandone o caminho de Deus, porque o caminho de Deus está no santuário. Então vá à casa de Deus, busque a Deus, procure receber do Senhor. Não troque a casa de Deus por nada desta vida, por programação evangélica ou por programação de qualquer coisa de natureza que te desvie da casa do Senhor. Então, coloque o seu coração aonde está o caminho de Deus, está no santuário. A vontade de Deus está ali. Não está naquele profeta que te visita, do reteté, do remifly, do rapapá. Não, o caminho de Deus está no santuário. Amém? Então aprenda como esse salmista a ser curado, porque ele vai dizer o seguinte, eu agora falo de Deus. Versículo 13. Verás que Deus é tão grande e não há outro como Deus. Irmão, Deus se alegra, irmãos, quando a gente começa a cantar o hino certo, quando a gente começa a adorar a Deus e quando nós começamos a deixar Deus alegre, quando a gente começa a exaltar o soberano Senhor. Veja que ele diz, não há Deus como o nosso Deus. E não há mesmo, irmãos. Deus se alegra tanto quando a gente adora Ele, quando a gente diz que Ele é, quando a gente diz que Ele pode. Então, quando você fizer o meu e o seu Deus sorrir, pode pedir que Ele vai te atender. Porque muitas pessoas fazem Deus se zangar, se irar, com canções erradas, com melodias fracas, com palavras erradas. Então, veja que a medicina eficaz, Salmo 77. Porque nós temos umas pílulas que as pessoas tomam, né? Fica até boa, né? Fica melhor. Estou melhorando, estou tomando as pílulas. Mas tem a Begetacil de Deus, aquela que bota na veia, que entra direto. A pessoa é curada na mesma hora. Então veja aqui a Begetacil de Deus. Versículo 14. Vai na veia, Deus falando direto. Glória a Deus. Veja que ele falava de Deus. No versículo 13. Agora a diferença. Fale a Deus. Falar de Deus é fácil. Agora você falar a Deus. Irmãos, falar a Deus. O quê? Versículo 14. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Por isso que Jesus está no nosso meio. Porque nós cremos que Ele ressuscitou dos mortos. E Jesus só aparece quando nós cremos nele. Jesus só faz milagre quando eu creio nele. Ele não pode fazer mais milagre porque muitos não criam nele. Mas enquanto eu crer nele, ele vai continuar operando maravilha sim. Aleluia. Tu és o Deus que fazes maravilhas. E ele se anima tanto, irmão. Ele se levanta do trono e diz, faço mesmo, meu filho. Glória a Deus. Deus, ele se anima quando nós dizemos que ele é, que ele pode, que ele faz. Não, é glorificar o Senhor, exaltar o Senhor. Ele é o dono de tudo. Amém? Glória a Deus. Ele é. Ele diz, eu sou o que sou. Tu és o Deus que faz maravilha. Aí ele se levanta do trono e eu sou mesmo. Eu sou o Deus que faz maravilha. O que é que você queres? O que é que tu queres que eu te faça? Chame a atenção de Deus para você. Glória a Deus. Clame ao Senhor. Exalte o nome do Senhor. Chame a atenção de Deus. Deixa Deus sorrindo para você. Então fale a Deus. Diga, Senhor, tu fizeste notório a sua força entre os povos. Com teu braço, tu remiste o teu povo. Glória a Deus. Quando eu conseguir
louvando e adorando a Deus, fazer o meu Deus se alegrar, eu posso pedir algo a Ele e Ele vai me atender, porque eu estou fazendo a vontade dEle, adorando em espírito e em verdade. Amém? Não é aquela musiquinha lá das 4 estrofes, que a pessoa estava doente e acusava a Deus, como a mulher de Jó queria que Jó acusasse a Deus. Essa pandemia é uma forma de Deus provar quem é e quem não é, quem acusa ou quem não acusa, ou quem adora. Então Deus está nos provando se somos adoradores nestes últimos dias. Glória a Deus. Muitos, Deus está zangado. Deus está zangado com muitos. Porque não diz que Ele faz. Não adora o que Ele é. Glória a Deus. Muitos estão dizendo ainda, o Senhor não lembra de mim. É diferente. Eu confio em Ti, ó glória. Eu creio em Ti. Ainda que não haja nenhum animal no curral, eu Te louvarei a si mesmo. Glória a Deus. Versículo 19, encerrando aqui. Ele diz, pelo mar foi teu caminho, foi tuas veredas, pelas águas, as grandes águas. Aqui ele está falando o seguinte, veja que o caminho de Deus está no mar. Olha aí, pelo mar foi teu caminho. Olha, irmão, se Deus pisa nas águas do mar e as pessoas não conseguem ver as pegadas de Deus, quanto mais os médicos vão conseguir ver uma cirurgia feita pelo nosso Deus. Os médicos pegam lá o primeiro exame, o pulmão ou o fígado, tudo acabado. Depois vai pegar o segundo exame, tudo novo. E ele vai dizer, mas não tem nenhuma marca de cirurgia aqui. Como foi que isso aconteceu? O crente vai dizer, o meu Deus opera e não deixa sinal, não deixa marca, porque o seu caminho está sobre as águas do mar. Amém? Deus opera e não deixa marca nenhuma. Por quê? Porque é o Deus que faz milagres ainda hoje. Amém.